Questão 116. Essa aqui assusta, hein? Assustou vocês? Essa aqui? O que a 116 diz? Olha só, questão de química. Ela fala o seguinte: células solares, a base, questão de eletroquímica, né? De titânio, ó, TiO2, titânio, sensibilizada pelo corante S, tá? São promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre TiO2 é responsável por absorver a energia luminosa, HV, e o corante excitado, S, com estrelinha, é capaz de transferir os elétrons para o titânio. Então, olha só, o corante absorve a energia luminosa e da energia luminosa ele transfere os elétrons para o titânio. Ou seja, ele transferindo os elétrons para o titânio, tá? Nesse processo ali, ele faz o titânio, transferindo os elétrons para o titânio, ele estaria fazendo uma redução, né? O esquema dessa célula é o processo envolvido, estão ilustrados na figura. A conversão da energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência das reações apresentadas. Beleza, ele fala. A reação 3 é fundamental. Então, beleza, ele foca na reação 3, só se concentra nisso. É fundamental para o continuamento do funcionamento da célula solar. Por quê? Por que ela é fundamental? Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui o titânio, certo? E eu tenho aqui, ó, eletrodo de titânio com corante, tá? Ó, o corante aqui, certo? Aí eu vou ter aqui a luz solar. Aí eu vou ter que ele é excitado, ele pega os elétrons aqui, certo? Ele pega uns elétrons. Ele vai passar esses elétrons, ó, o corante ele passa os elétrons para o titânio, né? E aí do titânio, esses elétrons eles vão passar lá para o eletrodo. Então eles vão fazer o funcionamento da célula, né, elétrica. Vai fazer a passagem da corrente elétrica. Aí nós temos um mediador de carga e basicamente o corante ele fica fazendo esse processo de pegar ali os elétrons da luz do sol e passando para o titânio e fazendo o processo ali, né? Então, beleza, tô entendendo isso. É um princípio, ó. Titânio, aqui o S, beleza. Esse S aqui mais, ou seja, mais um elétron, né? Então, poderia dizer aqui que está acontecendo uma segunda reação química. Agora, vamos para a terceira reação. Na terceira reação, eu percebo o seguinte. Eu percebo que eu tenho aqui o titânio, mais esse mediador de carga, mais o TiO2S de novo aqui. Mais um meio do mediador de carga aqui. Ou seja, eu percebo que em todo esse processo, eu estou tendo um processo aqui onde o S está pegando elétron, está perdendo elétron, aqui ele está perdendo elétron, né? Então aqui, por exemplo, ele perdeu um elétron, né? Ou seja, ele sofreu um processo de aumentar o NOx, então ele sofreu um processo aqui de oxidação, então no caso aqui o corante ele está oxidando, tá certo? Ó, o corante aqui ele está perdendo elétron, né? Então ele estaria ali num processo ali de oxidação, né? Tá aumentando o NOx dele, né? Teria aumentando o NOx dele no primeiro princípio. Ou não, né? Porque tá positivo, eu entendo isso. Beleza. Aqui eu vou vendo aqui que ele tá oxidado, ó. Então ele tá oxidado, ele tá com o NOx aqui positivo, né? E aqui ele vai pro NOx zero, como ele tava lá no início, né? O NOx zero aqui. Então eu entendo aqui dentro de um primeiro momento que ele tá sendo recuperado, né? Ele tá sendo reduzido, tá voltando aqui o teu corante, né? Isso aqui seria a primeira coisa que eu poderia analisar. Uma outra coisa que eu poderia analisar aqui dentro do primeiro momento, poderia sair cortando várias coisas aqui também, tá? Caso você quisesse, né? Como assim cortando, Renato? Eu posso cortar esse intermediador com esse intermediador com esse intermediador, esse elétron com esse elétron, posso cortar esse titânio com esse titânio, posso cortar esse com esse, e no final, pessoal, eu teria só o TiO2S, tá? E no final eu teria lá o TiO2S. Tá entendendo que todo o processo é recuperado ali? Se você sai cortando todos na reação, ó, você consegue ir cortando vários, ó. E no final eu tô com o mesmo processo aqui. A energia luminosa forneceu os elétrons, eu vou percebendo que esse corante aqui, ele é um mediador, né? Ele é um mediador ali. Olha só, então, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar. Pois, o que acontece na reação 3 ali, tá? Reduz os íons I menos aí 3 menos. Letra B, regenera o corante. Olha, o que eu percebo na etapa 3 é que é a única etapa onde o corante volta a aparecer na sua fórmula original. O corante na sua fórmula original, ele está aqui, ele vai receber energia luminosa, aí depois o corante aqui, ele não está na sua fórmula original, não está na sua fórmula original, não está na sua fórmula original, tá? Não está na fórmula original, aqui ele volta à sua fórmula original. Aqui eu volto a ter o corante, e aí aqui eu vou reiniciar o ciclo. Aqui eu tenho esse ciclo de novo. Eu tenho um corante sendo reaproveitado de novo. Se essa etapa 3 não acontecesse,
eu não teria o corante. Aí eu teria que ficar colocando corante, porque o corante é o principal mediador aqui de captar esse elétron da energia luminosa. Tá? Questão mais pegadinha. Ou seja, a etapa 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois ela regenera o corante. É a única coisa diferente que acontece na etapa 3. É a única coisa que tem para analisar na etapa 3, tá? Não tem processo ali dela oxidar ali o mediador de carga, tipo, não. Ali é a única etapa onde o corante ele é regenerado. É uma etapa onde o corante é regenerado. A partir dali eu tenho a mesma molécula inicial aqui, do titânio com corante, para reiniciar o processo. E a ideia é essa, que o processo fique acontecendo. Ele fica acontecendo. Sem eu precisar fazer a troca. Um outro ponto importante, ali ele diz reduz íon em menos a íon 3 menos. E aí? Será que está certo isso? O corante na etapa 3 reduz íon em menos a íon 3 menos? Será que é isso que ele faz? Né? Porque no processo de redução aqui, a gente teria que ter modificação da carga, né? A gente teria que modificar a carga, mas a carga não está mudando aqui. Nesse processo de redução, né? O NOx não está aumentando, o NOx não está reduzindo. A gente está analisando o coeficiente. Aqui a gente está analisando as ligações, né? Dentro do primeiro momento, mas ele continua com a carga. Se fosse I menos, ou, digamos, se ele fosse um I mais, tá? Sei lá, indo para um I0, tá? Mas ele continua, ele é um I3, mas ele está com carga aqui. Como é que ele vai estar sendo reduzido, né? Nesse processo. Garante que a reação 4 ocorra? Não. Ele está pedindo para analisar a reação 3. Não tem nada a ver com reação 4. Tá? Não tem nada a ver. O corante não tem nada a ver com a reação 4. Ele não garante que a reação 4 ocorra. A questão está pedindo para você analisar exclusivamente a reação 3. Esquece a reação 4. Promove a oxidação do corante? Não, né? Porque nesse processo aqui o corante ele está positivo e ele volta para o NOx zero aqui, tá? Então nesse processo aqui promove a redução do corante, né? Reduz o corante, ele é voltado à sua fórmula original ali daquele corante, no primeiro momento, certo? Transferem elétrons para o eletrodo TiO2. E aí? Essa etapa 3 é fundamental para transferir elétrons para o TI? Não, a etapa 1 é fundamental, né? Na etapa 1, o corante ele vai ser fundamental, né? Ou seja, ele vai absorver os elétrons, daí na etapa 2, ele transfere esses elétrons para ali o eletrodo, né? Para o eletrodo TiO. Ou seja, etapa 1 para a etapa 2, ali, a etapa 1 absorve energia luminosa, pega o elétron de energia luminosa, fótons de luz, da etapa 2 passa, mas a etapa 3 já não tem nada a ver. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.